Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos retomar aqui o nosso curso de contratos. Estamos estudando o tópico 4, né? O tópico relativo à formação dos contratos. Nesse vídeo, nós vamos estudar a segunda fase da formação de um contrato, né? Então, nesse vídeo agora, nós vamos estudar a chamada fase de proposta. Então, a partir de agora é que nós vamos ter a produção de efeitos jurídicos mais expressivos, por assim dizer. Como nós vimos no vídeo anterior, onde nós estudamos a chamada fase de pontuação, lá nós temos efeitos jurídicos muito simples, muito poucos, né? Não há na fase de pontuação força vinculante, né? Ou seja, as partes na fase de pontuação, elas não estão obrigadas a celebrar o contrato. Agora, a coisa vai mudar um pouquinho de figura, tá bom? Então, vou iniciar o nosso compartilhamento de tela. Então, ó lá. Fase de proposta, também conhecida como fase de policitação. Então, esses nomes aqui, eles são extremamente importantes, principalmente para na hora de uma prova, você não se confundir ou você não ter aí uma dúvida a respeito de que fase contratual que o teu examinador está falando, né? Então, fase de proposta também pode ser chamada de fase de policitação. Ou também nós podemos ter oblação, fase de oblação, né? Então, a fase de proposta, policitação ou fase de oblação. Muito bem. Nesta fase de formação dos contratos, eu quero que você perceba que a oferta ela será finalizada. Percebeu? Nesta fase contratual, a oferta é finalizada. Então, nós vamos ter a manifestação da vontade de contratar. Percebeu? Então, aqui nós vamos ter a oferta finalizada, nós vamos ter o nascimento da manifestação da vontade de contratar. Como explica o professor Flávio Tartucci, uma das partes manifesta a vontade de contratar e solicita a concordância da outra. E aqui é importante você relembrar que, classicamente, né, o contrato, ele acaba sendo um acordo de vontades, um encontro de vontades, não é isso? Então, o contrato, via de regra, até se você lembrar das nossas aulas de classificações dos contratos, em regra aqui no Brasil, o contrato se aperfeiçoa com o choque de vontades, com o encontro de vontades, tá? Então, aqui nessa fase de proposta, uma parte manifesta a vontade de contratar, então, uma parte faz a oferta, faz a proposta e espera, solicita que a outra parte concorde. Tudo bem? Então, nós temos, de acordo com a doutrina, uma declaração unilateral de vontade receptícia, né? É uma declaração unilateral de vontade receptícia. Como assim, professor? O que isso quer dizer? O que isso significa? Ora, é simples. Significa que a produção de efeitos, ela só se iniciará ao ser recebida pela outra parte. Então, ela só produz efeitos ao ser recebida pela outra parte. Tudo bem? Então, você faz a proposta. Tá? Você faz a proposta. Por exemplo, você envia a proposta para a outra parte.
Então, você quer comprar, por exemplo, um imóvel, você quer comprar um carro, por exemplo, então você faz a proposta e envia para outra parte. E aí, você espera a concordância da parte contrária. Tudo bem? Nessa fase de proposta, e aqui perceba que lá na fase de pontuação, que nós estudamos no vídeo anterior, o Código Civil não trata sobre a fase de pontuação. Mas a fase de proposta, essa já tem previsão no Código. Então, diz o artigo 427, a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Então, em regra, a proposta obriga o proponente. A proposta obriga aquele que a faz. Essa é a regra que se extrai do 427. Em regra, a proposta obriga o proponente. Percebe? Então, com isso, a doutrina fala que a proposta vincula o proponente, obriga o proponente, no sentido de que, uma vez que o proponente faz a proposta, nasce para ele o dever de celebrar o contrato. Então, isso é uma coisa muito séria. Porque lá na fase de pontuação, não existe essa força vinculante. Na fase de proposta, já tenho. Então, eu tenho que pensar muito bem, né? Contratar precisa ser algo muito bem pensado, porque quando eu faço a proposta, eu estou me obrigando a celebrar o contrato. Nasce para mim o dever de celebrar o contrato. E se eu não celebro? E se eu não celebro o contrato? Ah, olha aqui, ó. Se eu não celebro, responsabilidade civil. Responsabilidade civil por eventuais perdas e danos que podem acabar surgindo a partir do descumprimento dessa proposta, a partir da não celebração do contrato. Então, isso é uma regra que precisa ficar muito clara e que está no Código Civil também. É uma regra legal. A proposta vincula o proponente. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma vez que o proponente faz a proposta, ele está obrigado, a partir de então, a celebrar o contrato. Ok? Se não celebrar, responsabilidade civil por eventuais perdas e danos. Bom, no mais, a gente pode destacar algumas características importantes que a oferta tem que ter. Então, a oferta, ela tem que ser séria, ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa e ela tem que ser definitiva, tá? Então, quando nós falamos de proposta, quando nós falamos de oferta, essa oferta tem que ter essas 4 características básicas. Ela tem que ser séria, tem que ser clara, tem que ser precisa e tem que ser definitiva. Tudo bem? Agora, muito cuidado novamente, eu chamo a sua atenção para a questão relativa à nomenclatura, tá? Cuidado com as partes da proposta. Então, toma muito cuidado com essa questão de nomenclatura para, na hora de uma prova, você não se atrapalhar. Quando eu tenho uma proposta, eu tenho 2 partes dessa proposta. Eu posso ter, em primeiro lugar, o chamado policitante, também chamado de proponente ou apenas de solicitante, que é aquele que formula a proposta e a ela fica vinculado. Então, o proponente
é aquele que faz a proposta. E como nós acabamos de ver, é aquele que, a partir de então, está obrigado a celebrar o contrato. De outro lado, como outra parte, eu tenho o policitado, eu tenho o oblato, porque nós também podemos chamar essa fase de oblação, né? Na verdade, o termo oblação, ele é um termo mais empregado na linguagem religiosa, né? Quando nós estamos falando de uma oferta a Deus, enfim. Então, oblação é um termo mais usado no âmbito religioso, mas que alguns doutrinadores também acabaram trazendo para o direito civil, e hoje é comum a gente ouvir falar fase de oblação. É a fase de proposta, tá? Então, eu posso ter o policitado, também chamado de oblato, ou apenas solicitado, que é aquele que recebe a proposta, né? É para quem eu faço a proposta. E caso esse policitado, esse oblato ou esse solicitado aceite a proposta, se ele aceitar a proposta, ele se transforma em aceitante. Então ele vira o aceitante, gerando o aperfeiçoamento do contrato. Tudo bem? Então, policitante, proponente ou solicitante é quem faz a proposta e a ela fica vinculado. De outro lado, o policitado, o oblato ou solicitado é quem recebe a proposta e, caso a aceite, se transforma em aceitante, gerando a partir daí o aperfeiçoamento do contrato. Tá bom? Agora, tome muito cuidado, porque esse oblato, né, ou seja, esse policitado, esse solicitado, que é a pessoa que recebe a proposta e vai analisar se aceita ou não essa proposta, muito cuidado, porque esse oblato pode formular uma contraproposta, né? Ele pode fazer uma contraproposta. E o que é algo, diga-se de passagem, muito comum de acontecer, né? É algo muito comum de acontecer. Então a gente faz uma determinada proposta e às vezes a pessoa não aceita de primeira, né? Fala, olha, putz, esse preço aí não tá muito bom, essa condição de pagamento não tá muito boa. Que tal se nós fizermos de outra forma? E aí a pessoa faz, o oblato, né? Faz uma contraproposta. Nesse caso, haverá a inversão dos papéis, tá? Haverá a inversão dos papéis. O proponente se torna o oblato e o oblato se torna o proponente, ok? Haverá, então, uma inversão de papéis na contraproposta, ok? Cuidado, porque o artigo 429 do Código permite a chamada oferta ao público. Cuidado, isso é possível. Ah, e a oferta, ela sempre precisa ser direcionada a uma pessoa específica, né? Não. O Código Civil permite, sem nenhum problema, a chamada oferta ao público, tá? Isso está no artigo 429, que fala: a oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Parágrafo único. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. Então, o 429, em primeiro lugar, permite a oferta direcionada ao público, ela é válida, não tem nenhum problema em relação a isso. Só que aí o que acontece? A diferença é que na oferta ao público, o oblato,
ele é determinável. Essa é a diferença, a grande diferença. O oblato, aquele que recebe a proposta, não é uma pessoa específica. Ele não é determinado. Aqui, o oblato, ele é determinável. Tudo bem? Agora, cuidado, porque a proposta feita ao público também vincula quem a fez. Tá? Então, o próprio 429, ele fala que a oferta, a proposta, né, feita ao público, também vincula quem a fez. Então, hoje em dia, exemplo clássico, vendas pela internet. Quando você está fazendo uma proposta, né, quando você está fazendo uma oferta de uma venda pela internet, isso é um exemplo de oferta ao público. Né? Você não está ofertando para uma pessoa específica, você está ofertando ao público, né? Todos aqueles que virem aquela oferta, aquela proposta. Quem faz a proposta, a ela também está vinculado, tá bom? E cuidado, porque a oferta ao público, como diz o parágrafo único que nós acabamos de ler, essa oferta ao público pode ser revogada, tá? Ela pode ser revogada, desde que eu respeite o dever de informar a outra parte, né? Aí a gente tem aquele dever de informação, lembra? A gente já falou dele, né? Então eu tenho que respeitar o dever de informar a outra parte. Mas essa oferta ao público, ela pode ser revogada nos termos do parágrafo único que nós acabamos de estudar. Ok? Muito bem. O artigo 431 ainda fala que a aceitação... Então, ó, aqui nós estamos falando de aceitação, tá? O 431 fala que a aceitação deve ser pura e simples. Então, a aceitação deve ser pura e simples. Só a leitura do dispositivo. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará nova proposta. Percebeu? Então, a gente consegue extrair desse dispositivo que quando eu vou aceitar a proposta, a aceitação tem que ser pura e simples. Percebeu? Porque senão vai importar nova proposta. Percebeu? Então tem que tomar muito cuidado com esse artigo 431. Ele é pegadinha. Ele é pegadinha. Tá? Quando eu vou aceitar uma proposta que me é feita, eu tenho que aceitá-la de forma pura e simples. Tenho que aceitar do jeito que me foi apresentada. Porque se eu fizer uma adição, uma modificação, isso vai implicar numa nova proposta. Ok? Muito bem. Pessoal, como o nosso vídeo ele já está até um pouquinho longo, a fase de proposta ela tem mais coisa mesmo para a gente conversar do que a fase de pontuação, que é mais simples. O artigo 428 ele é um artigo muito importante e eu vou querer trabalhá-lo no próximo vídeo, tá? Então, o artigo 428 ele traz as hipóteses em que a proposta deixa de ser obrigatória. Só que aqui tem uma série de coisas, uma série de informações que nós vamos ter que trabalhar. O artigo 428 é extremamente importante. Então, como o nosso vídeo já está muito longo, eu vou parando por aqui e no próximo vídeo a gente pega a partir desse ponto, tá bom? Vou interrompendo aqui o compartilhamento, mas já deixo aí o convite para você para o nosso próximo vídeo, onde a gente vai estudar o artigo 428, tá bom? Forte abraço e até lá!